Sou a professora Cíntia, estamos aqui para falar de diabetes mellitus. E sobre essa doença há muitos assuntos interessantes, muitos tópicos importantes que nós vamos estudar e que são cobrados muito em prova. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Eu, como professora, vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Como está hoje a condição epidemiológica de doenças do nosso país? Elas predominam em doenças infecto-contagiosas ou predominam nas doenças crônicas não transmissíveis? Parem para pensar por uns milésimos de segundo. O que vocês acham? Bom, hoje em dia, o que predomina, em termos epidemiológicos, estatísticos, certo? São as doenças crônicas não transmissíveis, que são os cânceres, diabetes, as doenças cardiocirculatórias, que também tem ali sua raiz na diabetes, processos hipertensivos, certo? Doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Obesidade está nesse contexto todo de doenças crônicas não transmissíveis, como as consequências que a obesidade pode levar, tipo diabetes 2, hipertensão, problemas cardiocirculatórios, entre outros, certo? Então, hoje em dia, o perfil epidemiológico da sociedade brasileira está voltado, em grande parte, para as doenças crônicas não transmissíveis. É claro que nós ainda temos as doenças infecto-contagiosas, óbvio, Tanto que existem aí vários programas de saúde voltados para a prevenção, profilaxia das doenças infecto-contagiosas. Isso realmente é importante. Mas as doenças infecto-contagiosas já tiveram o seu auge, o seu topo de prevalência, de incidência no século XX, por exemplo, na época e nos séculos passados, claro, na época de Oswaldo Cruz, na época de Carlos Chagas, elas eram o topo, das causas de doenças que assolavam a comunidade. Hoje em dia, estamos em 2019. De uns anos para cá, o perfil das doenças que mais acometem, que mais, entre aspas, afastam as pessoas de sua vida laboral, que a gente quer dizer do trabalho, que deixa sequelas, as maiores causas de internação estão voltadas para as doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Porque como é a sociedade de hoje em dia? A sociedade de hoje em dia, ela está voltada para um nível de estresse maior das grandes cidades, Hoje em dia as pessoas se alimentam mal por conta do tempo que elas têm no intervalo do trabalho, certo? O tempo que elas levam de casa para o trabalho, do trabalho para casa, certo? O trajeto, as grandes cidades, os engarrafamentos, os estresses emocionais que hoje em dia também estão acometendo grande parte da população, certo? A ansiedade, o fator ansiedade que estimula muitas pessoas a comerem mais, a falta ou a diminuição, a dedicação aos exercícios físicos. Por conta do tempo, muitas pessoas trabalham tanto hoje em dia para tentar ter uma renda acessível, sobra muito pouco para os exercícios físicos. As pessoas estão engordando por ansiedade, por comerem demais por conta dessa ansiedade, por falta de tempo de exercícios físicos, enfim. Então, por causa de uma alimentação rápida, e geralmente uma alimentação rápida, aquele fast food, aquele sanduíche que quebra o galho na hora do almoço, que é o tempo que eu tenho, comprar um sanduíche para comer, As pessoas estão se distanciando cada vez mais do tempo para o lazer, do tempo para o exercício físico, do tempo para preparar e ter uma acessibilidade a alimentações mais saudáveis, mais naturais, certo? Isso faz com que grande parte da população de hoje adoeça por doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas está diabetes mellitus. Por isso que é muito importante nós estudarmos essa doença, sua fisiopatologia, A gente vai ver o lado fisiopatológico, a gente vai ver o lado também da saúde pública. Diabetes mellitus tem duas visões: a visão fisiopatológica em si, que é a visão que a gente vai ver também, e a visão de saúde coletiva, As medidas que estão sendo tomadas, enfim, tudo que gira em torno dessa doença, sabe? Então vamos começar? Oh, show de bola! Mas para a gente poder começar e dar um gás nessa matéria e a gente dar aquela atenção especial à diabetes mellitus,
Vamos começar com o que há de mais novo, que foi publicado pelo Ministério da Saúde. É esse aqui, ó, esse protocolo clínico e diretrizes terapêuticas diabetes mellitus tipo 1. Esse protocolo clínico, ele vem, né, de uma portaria conjunta de 8 de março de 2018. Então, é o que há de mais recente, publicado pelo Ministério da Saúde, voltado para a diabetes mellitus tipo 1. Então, vamos logo entender esse protocolo, para depois a gente seguir, né, com as demais considerações também sobre diabetes tipo 2, diabetes gestacional, os aspectos fisiopatológicos e tudo mais, ok? Esse protocolo é o nosso carro-chefe de hoje, porque ele está sendo muito explorado, ele foi divulgado no passado, ele está em alta, então acho que a gente tem que começar pelo que está sendo divulgado de novo pelo nosso gestor nacional da saúde, que é o Ministério da Saúde. Obviamente que durante a explicação desse protocolo, nesse novo protocolo, mudaram algumas coisas referentes à classificação das insulinas, né? E a gente vai ver isso agora. É claro que eu vou entrar com a fisiopatologia em paralelo para que vocês compreendam cada palavra, cada frase desse protocolo. Certo? Bom, vamos começar? Então sim, antes de eu iniciar a aula propriamente dita, que tal aquela breve revisão, tá? Pra gente entender o que vem por aí. Olha, diabetes é uma doença sistêmica, né? É uma doença, é um distúrbio metabólico, a gente diz que é uma síndrome, certo? A diabetes é uma síndrome, ela não é uma doença localizada, ela é uma síndrome. O que seria uma síndrome? Uma síndrome é quando o organismo todo sofre consequências e se manifesta em decorrência de uma patologia de base. Nesse caso, diabetes é uma patologia de base que vai gerar muitas consequências, né? Muitos momentos agudos da doença. Nós sabemos que diabetes tem as suas complicações agudas, que são a hiperglicemia e a hipoglicemia, e também tem as suas complicações crônicas, que estão subdivididas entre macrovasculares, que é o comprometimento de grandes vasos, e microvasculares, que são o comprometimento de pequenos vasos. Mas isso tudo vocês vão entender porque eu vou explicar de forma detalhada o que são esses comprometimentos vasculares, aonde são os comprometimentos macro, micro, isso tudo a gente vai ver bem direitinho na fisiopatologia, que por sinal é o que eu amo explicar, é fisiopatologia. Ah, isso está na minha alma, galera. Vamos então. Bom, voltando aqui. Então, diabetes mellitus, ela tem, certo? Ela é uma doença, ela é uma síndrome metabólica, ela é uma patologia sistêmica, ela é uma síndrome. Então, tudo que a gente considera como sendo síndrome é tudo que envolve vários sinais e sintomas e vários sistemas, certo? Por exemplo, pneumonia. Pneumonia tem seus sinais e sintomas sistêmicos, tipo a febre, mas a pneumonia, ela é uma doença mais restrita a que a infecção do parênquima pulmonar, por micro-organismos, né? Tem sinais e sintomas sistêmicos? Tem. A febre pode evoluir para uma sepse? Pode, mas o início da pneumonia, a base da pneumonia, limita-se aos pulmões. Claro que se não tratar, ela vai evoluir para sepse, né? Após uma bacteremia, vai atingir outros sistemas. Mas enquanto ela não evolui para uma disseminação hematogênica, né? Ou seja, as bactérias se multiplicam e se espalham pelo sangue, ela fica restrita ali a nível pulmonar, controlada, se houver o tratamento adequado. Diabetes, ela não se restringe a um órgão. Ah, professora, mas a culpa não é do pâncreas? Veja bem, diabetes 2, a culpa não é do pâncreas. A gente vai entender isso quando eu explicar a fisiopatologia. Diabetes 1 tem a origem realmente em distúrbio pancreático.
uma doença autoimune, né? Uma inflamação, uma infecção que pode ter destruído as ilhotas de Langerhans do pâncreas, né? Onde tem as células beta que produzem a insulina, tá? Recordando, pâncreas é um órgão que participa da digestão do organismo, né? Ele produz o suco pancreático como uma secreção que a gente chama de exócrina. Olha, a secreção exócrina é toda aquela secreção liberada para fora da corrente sanguínea. É o caso do suco pancreático. Ele não vai para dentro do sangue, ele vai para o duodeno. Show! Mas o pâncreas também produz hormônios. Os hormônios são secreções endócrinas. O que é endócrina? O que é endo? Secreções liberadas para dentro, para o interior dos vasos sanguíneos, que são os hormônios, os principais deles, né? As principais substâncias. O pâncreas produz dois hormônios, insulina e glucagon. Esses dois hormônios, vamos ver agora aqui na canetinha. Esses dois hormônios, insulina e glucagon, eles têm ação contrárias, tá? Enquanto a insulina, ela diminui a glicose sanguínea, o glucagon aumenta a glicose sanguínea, que é o açúcar. O açúcar é a principal fonte de energia metabólica. Não confundir com energia respiratória, que é o oxigênio, beleza? Então, vamos voltar para cá. Vamos fingir que essa caneta é um cabo de força. Então, desse lado é insulina, desse lado é glucagon. A insulina diminui a glicose no sangue. Por quê? Porque ela leva a glicose do sangue para o interior das células. Logo, ela diminui a quantidade de glicose no sangue. Por outro lado, o glucagon, que é outro hormônio produzido pelo pâncreas também, o glucagon, ele aumenta a glicose no sangue. Então, o glucagon tem uma força contrária à insulina. Duas forças contrárias puxando a caneta, o que acontece com a caneta? Ela fica no mesmo lugar. Por quê? Porque há um equilíbrio. Agora, quer ver? Se eu concentrar toda a minha força só nessa mão aqui, a caneta vai para esse lado. Se eu concentrar toda a minha força só nessa mão aqui, a caneta vai para esse lado. Ou seja, se essa mão é glucagon e eu só tiver glucagon no organismo e o glucagon aumenta a glicose no sangue, o que vai acontecer? Eu vou ter hiperglicemia. Por outro lado, se eu só tiver insulina e não produzir glucagon, o que vai acontecer? Eu vou ter hipoglicemia. Mas para eu ter uma glicemia normal, eu tenho que ter os dois hormônios em quantidades normais, iguais, porque os dois exercem forças contrárias, ações contrárias sobre a glicose. Então, um hormônio equilibra o outro. Viu que coisa interessante? E quem produz esses hormônios? O pâncreas. Então, o pâncreas faz parte, certo, dos órgãos que produzem hormônios, que são insulina e glucagon. A insulina é um hormônio essencial para levar a glicose para dentro da célula, ok? Digamos que vocês procurem uma boate. Vamos na boate. Ok, vocês só entram com ingresso, com convite, né? A boate é a célula. Você, frequentador, é o açúcar e o convite é a insulina. Já tentaram entrar na boate sem convite, sem ingresso? Ou no show, sem convite, sem ingresso? Não entra. A casa de show não vai deixar você entrar se você não tiver o seu ingresso. A célula não vai deixar a glicose entrar se ela não tiver o ingresso dela. Quem é o ingresso dela? A insulina. Então, por isso que a insulina é mega importante para que a glicose entre no interior das células, para fornecer a energia metabólica. Bom, diabetes mellitus vem da falha dessa glicose em entrar nas células. Essa falha pode vir do pâncreas, caso o pâncreas tenha alguma doença que destrua as células que produzam insulina, que são as ilhotas de Langerhans, que são as células beta, né? Elas produzem insulina. Então, se por algum acaso o
pâncreas desenvolver uma doença autoimune, ou seja, produzir anticorpos, né? A pessoa tem anticorpos que vão destruir seu próprio pâncreas, ou uma criança ou um adulto desenvolver uma infecção gravíssima que venha a causar lesões nessas células que produzem a insulina. Conclusão, o paciente realmente não terá a produção de insulina para a glicose entrar nas células. Então, nesse caso, a gente vai chamar isso de insulina de diabetes tipo 1, que é diabetes insulino dependente. Insulino dependente, dependente de quem? Das injeções subcutâneas, das insulinas subcutâneas, para ele viver normalmente ou evitar sequelas da diabetes, ok? Bom, mas mesmo diabetes 1 tendo uma causa em lesões pancreáticas, eu pergunto a vocês, a diabetes 1, ela só acomete o pâncreas? Não. A causa vem do pâncreas, que teve suas células produtoras de insulina destruídas, né? Mas a diabetes vai causar efeitos, sinais e sintomas e consequências no organismo todo. Então, a gente não pode dizer que o diabetes mellitus tipo 1 é a doença do pâncreas. Não, o pâncreas dá o pontapé inicial da doença. Ele é o responsável, nesse caso, porque ele deixa de produzir a insulina. Mas os efeitos fisiopatológicos da diabetes não serão pâncreas, ponto. Serão organismo inteiro. Então, diabetes não é uma doença localizada, é uma síndrome metabólica. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para a diabetes tipo 2. O que será que acontece na diabetes tipo 2? Será que a culpa é do pâncreas propriamente dito? Não seria do pâncreas propriamente dito. A culpa vai ser, sabe de quem? Das moléculas de gordura que esses pacientes terão como consequência de uma obesidade, de uma má alimentação, que mais? De um sedentarismo, certo? De um aumento de peso, principalmente após os 30 anos, onde o metabolismo tanto de homens quanto de mulheres diminui por conta da idade, certo? Eles acumulam gordura com mais facilidade. Então, o que acontece na diabetes tipo 2? O pâncreas pode até ter uma produção de insulina diminuída, mas a causa não será pâncreas, como acontece na diabetes tipo 1. Não há lesões e destruições de células produtoras de insulina na diabetes tipo 2. O problema se chama resistência à insulina. Resistência à insulina. Como assim, professora? Como é que acontece isso, tá? Finge que vocês estão dirigindo um carro numa estrada e de repente começa a surgir neblinas, muitas nuvens baixas. Vocês conseguem enxergar o que vai para além da estrada? As neblinas não deixam. As neblinas causam um embaçamento, né? De visão à distância, você não enxerga o que vem à frente. Então, vamos levar isso para a fisiopatologia da diabetes tipo 2, tá? As pessoas após os 30 anos de idade, elas engordam, né? Por distúrbios emocionais, por sedentarismo, por má alimentação, tá? Então, essa obesidade, ela vai causar consequências no organismo dessa pessoa, principalmente a obesidade central. O que é a obesidade central? A obesidade concentrada na região abdominal, o aumento do abdômen com camadas gordurosas, com depósitos gordurosos. Por quê? O obeso, ele engorda, né, no corpo inteiro, engorda nos braços, nas pernas, no abdômen, no rosto, mas a gordura central, ou seja, da região abdominal, esta é a mais prejudicial, porque é na região abdominal, tóraco, abdominal e pélvica, né, que nós temos
os órgãos mais importantes do nosso organismo. Nas pernas nós temos os ossos, principalmente o fêmur, que é uma medula óssea que produz células sanguíneas através da medula óssea vermelha, mas é no abdômen que nós temos grande parte dos órgãos vitais, certo? Então a gordura central, que é aquela gordura abdominal, né, onde você tem aumento de perímetro abdominal por aumento de abdômen, por gorduras depositadas, essa obesidade central, essa gordura central, ela leva a uma consequência que a gente chama de síndrome metabólica. O que é uma síndrome metabólica? Tá? Nessa gordura central vão aumentar uma série de substâncias nocivas para nós. Na gordura central, que é esse aumento abdominal, onde fica muita gordura localizada, nós teremos aumento de triglicerídeos, colesterol ruim, certo? Entre outras substâncias nocivas. As células gordurosas, que também farão parte desse aumento gorduroso do paciente, essas células gordurosas, a gente tem o nome de adipócitos, né? Elas secretam substâncias que vão formar como se fosse uma neblina na parede das células. Lembra aquela neblina do carro que a gente não enxerga o que vem à frente? Então essa gordura central, essa gordura abdominal dos obesos, certo? Vão ter células adiposas que vão secretar substâncias que vão causar tipo uma neblina na parede das células. E as células não vão conseguir enxergar a insulina, não vão conseguir reconhecer a insulina. O nome disso é resistência à insulina. As células não reconhecendo a insulina, qual é a consequência disso? A glicose não vai entrar. Porque a glicose só entra na célula através da insulina. Mas se as células não reconhecerem a insulina, a glicose não entra. É como se o porteiro estivesse falando assim para você que vai numa boate: esse ingresso é falso, você não vai entrar. Entendeu? Conclusão. Pergunto a vocês: diabetes tipo 2, o problema, o foco, a origem está nas ilhotas de Langerhans, nas células beta que produzem insulina? Não. O foco, a origem, está na obesidade desse paciente, principalmente a obesidade central, aquela que aumenta o perímetro abdominal, aonde você concentra células adiposas que eliminam substâncias que diminuem a visão da célula para a insulina. As células não conseguem reconhecer a insulina, enxergarem bem a insulina. É por isso que diabetes 2, a gente fala que ela não é insulino dependente, porque o pâncreas, as ilhotas de Langerhans, as células beta não foram destruídas. O pâncreas produz a insulina. O problema não está no pâncreas, o problema está na obesidade desse paciente, na gordura central desse paciente, que diminui o reconhecimento da célula pela insulina. Então essa diabetes tipo 2, ela não é insulino dependente. Você consegue tratar a hiperglicemia com dieta, exercícios físicos, alimentação saudável, perda de peso. É claro que no obeso, em que a dieta, o exercício físico, a alimentação saudável não estiver surtindo efeito para baixar a glicemia, o paciente vai ter que dispor de hipoglicemiantes orais, certo? Orais. Aí digamos que nem os hipoglicemiantes orais estão fazendo efeito nesse paciente que por algum acaso contraiu uma infecção ou irá se submeter a uma cirurgia onde o estresse fisiológico contribui para elevar a hiperglicemia. Aí nesses casos,
esporádicos extremos, o paciente diabético tipo 2 vai usar insulina subcutânea. Em casos de infecções, cirurgias, ele necessitará de insulinas subcutâneas momentaneamente para diminuir a glicemia naqueles estados de infecção ou de cirurgia, entre outros. Quando ele sai desses estados agudos, ele volta para os hipoglicemiantes orais ou tenta reduzir com a dieta e o exercício físico. Por isso que eles não são insulino-dependentes. É diferente da diabetes tipo 1, que depende da insulina para viver. O diabético tipo 2 pode tomar insulina subcutânea? Sim, em ocasiões esporádicas extremas, tipo quando ele tiver uma infecção forte, quando ele for submetido a uma cirurgia, onde o estresse fisiológico aumenta tanto a glicemia desse paciente que o hipoglicemia antioral não surta efeito. Aí ele vai precisar da subcutânea nesse momento. Depois ele volta com os hipoglicemiantes orais ou com as dietas dos exercícios físicos. Vocês entenderam? Show de bola! Então, gente, essas duas são as principais diferenças entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A outra diferença é que a diabetes tipo 1, ela inicia muito mais nos pacientes mais novos. Antigamente, ela era chamada de infanto-juvenil, porque ela iniciava em crianças, adolescentes, adultos jovens. Já a diabetes tipo 2, ela inicia mais após os 30 anos, com o envelhecimento do corpo, com a obesidade, que vai surgindo após os 30 anos, certo? Outra diferença, diabetes tipo 1 é insulino dependente, diabetes tipo 2 não é insulino dependente. E na diabetes tipo 1, o foco, a origem está na destruição das células que produzem a insulina, e no diabetes tipo 2, a origem está na obesidade, principalmente na gordura central abdominal, que produz substâncias através de suas células adiposas que impedem as células de reconhecerem a insulina. Beleza? São essas as principais diferenças entre diabetes 1 e diabetes 2. Isso foi apenas uma introdução para a gente poder iniciar os slides, tá? Ok? Então, agora que a gente já tem essa introdução na nossa cabeça, a gente vai dar um intervalo e vai voltar já com os slides propriamente ditos. Lembrando que esse início, essa introdução que eu fiz, é muito importante para lá na frente a gente compreender a cetoacidose diabética e a síndrome hiperosmolar não cetótica, que são duas complicações agudas do diabetes, sendo que a cetoacidose diabética é no diabetes 1 e a síndrome não cetótica é no diabetes 2. Por quê? Iremos ver tudo isso quando eu falar de fisiopatologia propriamente dito. Vocês irão entender tudinho. Garanto a vocês, tá bom? Então até daqui a pouco.